Fala, torcedor do nosso Alviverde, como vocês estão? Vamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai dar uma olhadinha no elenco do Palmeiras para 2025 e tentar desvendar, né, como seriam as possibilidades de formação e de algumas variações que o Abel Ferreira vai ter a seu dispor aí, contando com o elenco, né? Lembrando que a gente está no dia 1º de janeiro, o mercado da bola está aberto, então podem chegar jogadores, podem sair jogadores desse elenco que está aqui, mas eu estou frisando que eu estou considerando o elenco que está no site oficial do Palmeiras nesse momento, mais as contratações, mais a contratação do Paulinho, ok? Então vamos em frente, vamos pro vídeo. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse canal com seus amigos. A gente vai falar aqui de alguns reacts, né, dos comentários dos principais jornais e das notícias a respeito do Palmeiras, mas a gente vai tentar falar um pouquinho sobre tática, sobre os erros e acertos do nosso time em campo e também da nossa gestão, da diretoria. Nós vamos ficar de olho em tudo isso, ok? Eu conto com a sua ajuda, você que é palmeirense aí, pra gente ver o nosso Palmeiras cada vez melhor. Então vou fazer um novo lembrete para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu curtir aí, deixe o seu comentário e compartilha, espalha para os seus amigos aí que a gente está fazendo um canal bem legal para falar do nosso Verdão, ok? Vamos em frente, vamos pro vídeo. Então eu montei aqui para vocês um campinho e vou colocar aquele que é o elenco que hoje está disponível, está até no site do clube, no site oficial do Palmeiras. Então eu vou tratar com isso, mas a gente sabe que o Palmeiras está atrás de um camisa 9, a lateral esquerda ainda tem algumas incógnitas, né? Que o Palmeiras está tentando negociar alguns jogadores e tentando trazer um novo lateral esquerdo. Tem algumas posições também no meio campo e também nos extremos, né? No ataque, nos extremos também alguma coisa pode ser mexida nesse aspecto. Mas a gente vai trabalhar com aquilo que está no site, que hoje está nas mãos do técnico Abel Ferreira. E então esse é o elenco que a gente tem nas mãos, né? Hoje de goleiros nós temos o Everton, o Lomba e o Matheus. Na lateral direita a gente tem aí Marcos Rocha, Mike e o Giai. Zagueiros a gente tem aí, são alguns deles, a gente tem o Benedetti, que está chegando da base agora. Temos o Vitor Reis, o Gustavo Gomes, o Murilo, o Naves e o Michel. Na lateral esquerda nós temos aí Piquerez, o Vanderlan e o Caio Paulista. A lateral esquerda, como eu disse anteriormente, é uma das posições que existe a possibilidade de haver alguma mudança, né? Os meio-campistas, a gente tem ali mais como volantes na parte defensiva o Aníbal, o Fabinho e o Figueiredo, que também está vindo da base. Ainda nós temos Zé Rafael, que está aí num processo de ser negociado ou não. Temos o Rios, tem o Veiga, Maurício e o Rômulo, que a gente também não sabe se o Abel Ferreira esse ano vai utilizar o Rômulo, né? Porque o ano passado inteiro, 2024 inteiro, ele ficou meio que no ostracismo, né? Esquecido ali, e a gente viu pouca atuação do Rômulo e algumas vezes ele atuando também fora de posição. Nos atacantes a gente também tem um número elevado, mas a gente sabe que ainda faltam peças-chave aqui, né? Nos atacantes a gente está falando de Estevão, que é ao concurso, é o titular absoluto da posição, então a gente sabe que esse vai estar no time titular. Temos o Facundo, que chegou e a expectativa é que ele também seja um titular. Felipe Anderson, que talvez sobre para ele aí com a entrada dessas novas contratações. O Paulinho, que a gente imagina que pelo nível de contratação, pelo valor investido, vem para ser titular absoluto. O Rony, que também é um que está na vitrine aí para ser negociado. Bruno Rodrigues, que vai voltar de contusão, então teve 2 contusões seguidas e está voltando, né? Flaco Lopes, que hoje ainda é o único 9 de ofício que nós temos, e a gente sabe assim que também não é um 9 de área, aquele trombador, é um jogador um pouco mais classe, ele gosta de jogar mais flutuando, né? Tem o Luigi e o Thales, que também está vindo da base.
Com essas possibilidades, assim, só por alto a gente viu que algumas variações táticas podem acontecer e os esquemas táticos também podem ser variados, né? Com esse elenco, o Abel Ferreira às vezes em campo mesmo, nem mexendo em peças, só mudando a posição dos jogadores vai poder variar bastante o esquema tático. Ele gosta de fazer isso, ele gosta de trabalhar de uma forma com a bola e de outra forma sem a bola, no posicionamento. A gente tem as possibilidades de trabalhar no 4-3-3, no 3-5-2, no 4-2-3-1, que foi talvez o mais usado por ele durante o ano. O 4-4-2, que aí também podem ter muitas variações, principalmente no meio campo. Um 3-2-3-2, que hoje é o modelo usado pelo Barcelona. Um 4-2-4 e ainda tem outras variações que vai depender muito do adversário que o Palmeiras vai enfrentar, né? Então esse é o elenco que nós temos hoje. São esses jogadores. E a gente vai trabalhar aqui pra frente, a gente vai dar uma olhadinha, tentar esboçar um time titular e verificar com esse time titular qual seria a melhor formação e quais variações o Abel Ferreira vai poder fazer, né? Bom, vamos lá, dando sequência aqui, vamos falar um pouco das possibilidades de formação que tem, né? Um time, tentar esboçar aqui um time titular. Lembrando que a gente deu uma olhada nesse elenco agora e o elenco está contando com 32 jogadores, né? Não é bem o que o Abel gosta de trabalhar, né? A gente vê que é um elenco inchado, ele gosta de trabalhar ali com 25, 26, 27 jogadores. É o número que ele gosta de trabalhar. Mas a gente entende também que vai ser um ano cheio, um ano com muitas competições. Tem Super Mundial, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Paulista, tem o Brasileiro. Então a gente entende que ter alguns jogadores a mais pode fazer uma boa diferença. Então, partindo desse princípio, a gente tentou esboçar um time titular. E a gente chegou talvez essa seja a possibilidade mais lógica, né, que nós temos hoje, né? Com o Everton no gol, a zaga que a gente já conhece aí com Gustavo Gomes e Murilo. Eu imagino que o Giai vai ter oportunidades no início como lateral, porque é o último ano de contrato do Marcos Rocha. E o Mike também não conseguiu ter uma sequência, né, por conta de lesões. Na lateral esquerda, acredito que a gente não vai ter surpresa e o Piquerez vai voltar. Então ele vai assumir a titularidade, porque também a gente viu ao longo de 2024, né, desse segundo semestre de 2024, que nem o Vanderlan nem o Caio Paulista deram conta do recado na lateral esquerda, né? Acho que ali na posição de volante, como primeiro homem, não tem dúvida, né? O Aníbal foi excepcional, principalmente no início, assim que ele chegou, ele já tomou conta da posição e a gente entende que esse final, que ele caiu realmente de produção, mas há de se entender que ele jogava cerca de 45 jogos na Argentina, e ele veio para uma realidade aqui de 60 jogos, né? Então acredito que ele sentiu o cansaço, sentiu a maratona de jogos do futebol brasileiro, que não é fácil para ninguém. Acredito também que não vai ter muita mexida no meio-campo e ele deve trabalhar ainda com Rios e Veiga para completar esse meio-campo do Palmeiras. Na frente o Estevão pelo lado direito não tem por que mexer, né? Foi se teve alguma coisa boa em 2024 no Palmeiras, foi o Estevão. Então, um time que está ganhando não se mexe, essa é uma posição que todos nós imaginamos que seja imexível, né? O Facundo vai ter que jogar nesse primeiro semestre enquanto o Estevão estiver por aqui. Eu acho que ele vai jogar pela esquerda. Não é a melhor face dele, onde ele prefere jogar, mas ele também não tem dificuldade, então ele vai conseguir jogar pelo lado esquerdo. E o Paulinho vai fazer esse homem de frente, né? O Paulinho não é um 9 característico, aquele de fixo dentro da área, ele é um jogador de mobilidade, tanto que ele joga no Atlético e os melhores momentos dele no Atlético foram com uma dupla de ataque, onde ele e o Hulk faziam uma dupla e o Scarpa trabalhava mais ele jogava mais aberto pela direita, mas muitas vezes ele fazia a composição do meio campo. Então o Paulinho ele é mais um jogador
de movimentação do que um centroavante como a gente sonha ter, né? Então essa eu acredito que seja a formação que o Abel vai começar o trabalho se não vier mais nenhum jogador, né? Se vier um camisa 9 aí, como ele sempre pediu, aí muda tudo, porque aí provavelmente ele vai mexer no meio-campo e também vai mexer na formação de ataque e não vai mais trabalhar nem no 4-3-3 inicialmente, e nem nesse 4-2-3-1 que ele usou bastante. Então ele vai mexer também na forma da equipe jogar. Isso se ele já não vier com um 4-4-2 ou uma configuração mais parecida, onde ele consiga valorizar o que o Paulinho tem de melhor, né? Trabalhar de repente com uma dupla de ataque e não com um trio, como ele sempre tem feito no Palmeiras. Essa é a primeira formação que eu achei que ele vai começar e que eu acho que é a mais lógica para esse elenco que a gente tem hoje. Bom, e uma outra possibilidade que nós temos é trabalhar com o Abel Ferreira optar por um 4-4-2 clássico, né? Que eu acho que a formação, diante do que nós temos, a formação mais provável talvez seja essa, né? Como com Everton como goleiro, lateral direito o Giai, na lateral esquerda o Piquerez, os zagueiros o Gomes e o Murilo, como volantes o Aníbal Moreno e o Rios, Richard Rios, e aí trabalhar com 2 meias, o Rafael Veiga, e acredito que o Estevão, porque já é um desejo dele jogar mais pelo meio e também é como ele atuou por muito tempo na base e ele até fala que quer jogar como meia, né? Quer jogar pelo meio. Aí a gente teria como atacantes o Facundo Torres e o Paulinho, né? Aqui a gente ganha muita mobilidade e tem um lado direito muito forte. Um lado direito muito forte ofensivamente. A gente fala aí do Facundo Torres, que é um driblador e também tem essa coisa de partir para o meio, jogar para o meio e bater. Ele chuta bem de média distância. Aí teríamos uma inversão que pode acontecer, né? Durante o jogo, muitas vezes o Estevão também caindo pela ponta ali, lá, saindo um pouco do meio para a ponta direita e também indo para a linha de fundo, fazendo aquelas jogadas que a gente viu aí durante todo o ano de 2024. Talvez a gente sinta um certo desequilíbrio do lado esquerdo, né? Porque a gente sabe que o Veiga é menos móvel, né? Ele não tem essa mobilidade toda, mas em compensação ele se posiciona bem, ele chega na área, ele chuta bem, ele é muito participativo nos jogos, então acredito que não vai ficar abandonado também. A movimentação do Paulinho também é uma movimentação que valoriza muito a passagem do lateral. Então o Piquerez vai poder se soltar mais, ainda mais tendo a cobertura ali do Aníbal, né? Do Aníbal Moreno, que é um pegador, um cara veloz, um cara que está sempre atento às jogadas. Então acredito que a movimentação do Paulinho, que ele não joga tão aberto na esquerda, né? Ele joga sempre ali entre o lateral direito e o zagueiro direito do time adversário. Ele pega sempre aquele espaço ali. Então ele abre para o lateral passar. Então o lado esquerdo vai ter que ser compensado, talvez essa falta de mobilidade que a gente vê no lado direito, né? E essa criatividade que a gente vai ver no lado direito, talvez tenha que ser compensado pelas passagens do Piquerez ali, né? Então talvez quando o Palmeiras tente contratar um lateral esquerdo, talvez uma boa pedida seja optar por um lateral que tenha mais qualidades no ataque, né? Que consiga chegar mais no ataque, que chegue com mais volume, que passe mais, que seja um lateral esquerdo mais ofensivo mesmo. Com habilidade, talvez com uma característica até próxima a um meia, né? Ele possa fazer essa troca aí com os atacantes, com os meias que estão chegando ali pelo lado esquerdo do campo. Então, essa também é uma formação, um 4-4-2 mais clássico, bem provável, bem plausível de acontecer. E a gente vai ter aí um meio de campo e um ataque muito criativo, principalmente no lado direito aí, com o Facundo Torres e o Estevão. E essa troca que os dois vão poder fazer aí no decorrer dos jogos, acredito que os marcadores vão ficar meio em dificuldade para marcar esses dois meninos aí.
uma tentativa também para de repente trazer mais equilíbrio, né, para esse, principalmente tornar esse lado esquerdo mais efetivo, fazer uma alteração aqui, de repente a gente sacar o Rios, né, passar o Aníbal para fazer a marcação mais do lado direito, que é onde geralmente ele é mais efetivo mesmo, e colocar o Felipe Anderson numa posição ali como se fosse um volante. Ele já mostrou que ele tem essa capacidade de fazer de ir à frente e voltar na marcação, então ele mais posicionado ali como volante, ele também sabe jogar pelo lado esquerdo, ele ia criar uma movimentação muito interessante ali, com o Veiga, com o Paulinho e com o Piquerez. E aí ficaria um lado esquerdo bonito também pra gente e muito difícil de ser marcado, né? Porque aí a gente tá falando de 4 jogadores ali pelo lado esquerdo com muito recurso, né? Fala do Paulinho, fala do Veiga, fala do Felipe Anderson e fala do Piquerez, são jogadores excepcionais. Eu sei que o Felipe Anderson não mostrou tudo que pode, mas a gente tem que dar o desconto, né? Que o cara chegou no meio da temporada, teve data FIFA, teve Copa América e tudo isso atrapalhou o andamento e o desenvolvimento dele. Então a gente acredita que agora, com uma pré-temporada, ele vai render muito mais do que ele tem rendido, né? Então seria a única alteração, só seria essa peça, e aí o restante ficaria como a gente viu no anterior, né? Outra possibilidade que temos também é um 4-3-3 um pouco diferente, né, do que a gente tem hoje no Palmeiras, mas seria um 4-3-3 com 2 volantes, o Veiga mais na armação, e como o Veiga pisa na área, ele poderia até fazer essa troca com o Paulinho, né? Que o Paulinho tem muita movimentação, então haveria essa troca com o Paulinho, e aí seria uma frente de muita movimentação, né? Com o Estevão pela direita, o Facundo Torres pela esquerda, o Paulinho mais centralizado e o Veiga fazendo essa ligação com o ataque. É uma possibilidade também, e aí eu acho que o ideal era manter o Felipe Anderson ali na esquerda, justamente para ter esse balanço entre os lados da equipe, porque o ano passado a gente via que tá com dificuldade, bola no Estevão, e eu acho que no início do ano não vai ser diferente, tá com dificuldade, bola no Estevão. A gente tem que ver como que vai ser o Facundo Torres, lembrando que ele vem de uma liga que não é tão exigente assim, o nível de competitividade da MLS é realmente menor, isso a gente não pode negar, então a gente tem que ter um pouco de paciência para que ele tenha adaptação, né? A gente viu aqui o Atuesta, não tô falando que ele tem o nível do Atuesta, né? Na verdade, nem pode, senão o Palmeiras está jogando dinheiro pela janela. Mas a gente viu que até o Castellanos, quando saiu da MLS, ele passou aí uns 45 dias, 2 meses com dificuldade, para depois ele conseguir desenvolver um bom futebol no Girona, e aí depois foi para a Itália, né? Então tem um período de adaptação aí que o Facundo Torres vai passar, mas eu acredito que essa também é uma possibilidade de um 4-3-3 que o Palmeiras possa fazer aí no decorrer dos jogos, e também vai depender muito do adversário que o Palmeiras vai encontrar pela frente, né? A gente sabe que o Abel é um estudioso, então eu acredito que com esse elenco ele vai conseguir olhar muito para os adversários e trabalhar muito em cima da formação dos adversários. Uma coisa que o Abel faz também bastante é espelhar, né? Ele olha o time adversário, vê como joga e aí ele espelha. E aí é aquela coisa, né? O que vai sobressair quando você tem esquemas táticos espelhados, né? É a qualidade técnica do jogador e a vontade, né? Às vezes a gente tem um time muito mais técnico e perde para o outro na vontade. Então aí o time do Palmeiras vai ter que voltar a comer a grama como comia antes. E tecnicamente a gente sabe que pelo menos no Campeonato Paulista o Palmeiras é tecnicamente superior aos adversários aí. Meus amigos, percebam aqui como a gente acabou ganhando muitas variações, né? O Palmeiras tem muitas formas de jogar, o Abel tem muitas formas de poder armar esse time, inclusive de mudar no campo isso, sem alterar jogadores.
Coloquei aqui mais uma possibilidade no 4-3-3 para você ver aqui. E eu não mexi nada na defesa nem no goleiro, só que eu coloquei aqui o Aníbal como volante, primeiro homem mesmo. Ali mais no meio como criação, o Veiga e o Maurício. É claro que aí nessa formatação eles vão ter obrigações de marcação também, de recomposição, né? E ainda mantive o ataque com o Estevão pela direita, o Facundo Torres pela esquerda e o Paulinho centralizado, né? Então são muitas variações e a gente sabe que o Estevão e o Facundo Torres são jogadores muito móveis. Então em algum momento do jogo eles vão poder voltar para fazer essa recomposição junto ali no meio campo e aí deixar de repente só um atacante junto com o Paulinho lá, né? Então ficariam 2 atacantes ou até fazer um quinteto ali no meio campo, aquela formação de como se fossem 2 volantes mais defensivos e 3 na meia e só o Paulinho solto na frente. Então tem muita composição para fazer. O Abel vai poder brincar de Lego aí com esse time. Dá para fazer muita coisa, né? A gente está contando também que o Giai vai ter um ano melhor, né? Então por isso que a gente está em toda a formação, tô mantendo o Giai ali, imaginando também que precisa ser uma defesa um pouco mais consistente para que esse ataque não tenha tantas obrigações defensivas e a gente não gastar o Estevão como um lateral e nem gastar quem tiver pela esquerda, no caso o Facundo Torres também como um lateral, né? E o Paulinho nem se fala, né? A gente já viu ele jogar no Atlético e sabe que ele não volta para marcar, ele é um jogador que precisa estar com gás para ter as arrancadas, os piques, para jogar ali preocupando o time adversário, né? Então é isso, tem mais uma variação aí e tem mais variações que a gente vai mostrar na sequência. Uma possibilidade também, mas aí eu já acho que vai acontecer muito pouco, talvez só quando o Palmeiras esteja precisando muito do resultado, trabalhar num 4-2-4, né? Que a defesa seria padrão, com Giai, Gomes, Murilo e o Piquerez, o Aníbal, que é a segurança, é o cadeado do nosso meio campo ali, então ele tem que estar ali, principalmente num sistema desse tão ousado, né? O Veiga, que é muitas vezes é imexível, mas a gente entende também que numa situação dessa pode ter ali 2 volantes, ou por exemplo, poder ser o Aníbal e o Rios, ou o Aníbal e o Zé Rafael, para não deixar também tão exposto o time, né? Da mesma forma, eu coloquei ali no ataque o Estevão bem aberto pela direita, o Facundo Torres bem aberto pela esquerda, o Paulinho e o Flaco Lopes mais dentro da área, ali mais como fixos, né? Mais junto, no meio dos zagueiros. Mas a gente sabe também que pode, por exemplo, ter ali uma outra pessoa no meio campo junto com o Aníbal e avançar o Veiga, para ele fazer essa troca e essa parceria com o Paulinho lá entre os zagueiros, né? Então é mais uma possibilidade. Então tem muitas variações que pode ser feita. E aí sem a bola, né? Aí a gente vai ter que contar com a recomposição dos extremos, né? E a recomposição de pelo menos um dos atacantes pegando ali o volante do time adversário, né? Para não deixar todo mundo jogar. Então, para esse tipo de sistema, de esquema tático aí, precisa ter uma doação na recomposição de toda a equipe, né? Então, principalmente os extremos têm que voltar com bastante velocidade e um dos atacantes tem que sempre voltar para pegar ali o volante ou quem é aquele responsável pela saída de bola do time adversário. A gente sabe que o Abel também gosta muito do 3-5-2, né? E ele sempre ou muitas vezes usa essa variação. Vamos dar uma olhadinha como que poderia ficar um 3-5-2 com esse elenco que nós temos, né? Aí a gente teve bastante mexida naquilo que era o inicial, né? Aquela ideia inicial. Então eu pensei que talvez não entre com outro zagueiro de ofício, né? Com o Benedetti, com o Vitor Reis, né? Então talvez fazer o que ele
tem feito no ano de 2023 e 2024, que é colocar um dos laterais como um terceiro zagueiro, né? Que isso ajuda muito na saída de bola pelos lados, né? Por isso que muitas vezes ele faz isso, ele usa um dos laterais, né? E muitas vezes ele faz isso também porque ele não precisa mexer com peças, ele não precisa queimar uma substituição para fazer essa alteração. Mas eu estou imaginando que se ele for sair jogando no 3-5-2, talvez a formação seja bem parecida com isso, tendo a variação de que eu coloquei aqui o Piquerez como sendo o zagueiro pela esquerda, e ele pode optar também por colocar o Marcos Rocha como zagueiro pelo lado direito, né? Então eu estou contando aqui que a gente vai ter o Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez na zaga. Na lateral direita, que na verdade seria um ala, o Mike. No lado esquerdo, o Vanderlan como opção ali, como um ala esquerdo, né? Aí mantendo ali o meio campo com o Aníbal, Richard Rios e o Veiga. E na frente ainda Estevão e Paulinho, né? O que a gente pode ter também de variação aí no meio é, de repente, ter um Facundo Torres no meio campo, ter o Maurício no meio campo, e aí sobraria aí para as vagas do Veiga e do Rios, né? O Zé Rafael também pode aparecer aí no meio campo, então depende muito de como o Abel vai querer atacar o adversário e como ele vai se defender desse adversário, né? Então vai depender muito do adversário, mas acho que para início, se fosse iniciar uma partida no 3-5-2, claro que dependendo do adversário, a formação mais parecida seria essa aí, com um 3-5-2, né? Ainda podemos, dentro do 3-5-2, ter uma variação de peças aqui, e aí parece que muda pouco, mas muda bastante o jeito digamos, de armar as jogadas, né? Na saída de bola, principalmente. Aqui eu tirei o Mike e coloquei o Marcos Rocha, que é um lateral que ele constrói mais por dentro e também tem um passe longo muito bom, né? E ele compõe melhor a faixa defensiva. Então ele vai dar mais segurança ali, vai dar um pouco mais de equilíbrio para a equipe. A gente sabe que o Mike, instintivamente, ele apoia mais, né? Ele vai mais ao ataque. E por que essa composição do Marcos Rocha? Porque eu coloquei ali o Facundo Torres como sendo um homem de meio campo também. E a gente sabe que é instinto também, o Facundo Torres ele vai para o ataque, né? Ele vai para o ataque, ele vai cair pela beirada também, vai trocar com o Estevão. Então vai ter uma mobilidade maior nesse lado direito. Por isso até a manutenção ali do Marcos Rocha, que é um lateral que ele guarda mais posição. Então ele vai dar um pouco mais de liberdade tanto para o Facundo Torres quanto para o Estevão. Mas aí lembrando que no meio campo a gente vai poder ter muitas variações. A gente tem jogadores que podem jogar aí nessa faixa do meio campo. Tem o Rios que pode entrar, tem o Zé Rafael, tem o próprio Felipe Anderson pode entrar também, o Maurício pode entrar também nesse meio campo. Então tem muitas opções. O Rômulo, né? De repente um jogador de mais criação, de repente pensar no momento de cansaço do Veiga ou de um outro jogador de criação, o Rômulo também seria uma opção para chegada mais perto do ataque aí. Então tem mais uma variação que pode acontecer aí mudando algumas peças, né? Mas é mais uma possibilidade que o Palmeiras tem. Bom, mas o que eu gostaria de ver mesmo é pelo menos uma tentativa, né? De que o Abel colocasse uma armação, uma formação, como eu tô vendo alguns times da Europa jogar, né? Já vi o Barcelona jogar assim, o City em alguns momentos assim, o próprio Fulham já jogou assim, vi o Nottingham Forest jogar assim, e eu gostaria pelo menos de ver o Palmeiras tentar essa formação, né? Que seria o 3-2-3-2, que tem muita gente criticando, falando que é o fim dos laterais, né? E que eu não vejo assim, não vejo dessa forma, mas
Eu gostaria de ver o Palmeiras jogando assim, pelo menos tentando essa formação. A gente tem peças para isso, tem jogadores que podem cumprir as funções. E eu acho que o Abel já deve ter pensado isso, ou pelo menos já deve ter estudado isso de alguma forma, né? Então eu pensei na seguinte formação, né? O Everton no gol, e aí compor a zaga com o Vitor Reis pela direita, o Gustavo Gomes ali como zagueiro central, nosso xerife, e o Piquerez pela esquerda. Os dois volantes seriam o Aníbal e o Richard Rios. Richard Rios mais contido, né, tendo que ficar um pouco mais mesmo, para ajudar tanto na retomada de bola, tanto na marcação quanto na saída de bola, né, saída de jogo. Aí a gente teria o Veiga no meio também, mais aberto, mas ainda pelo meio campo, o Estevão do lado direito, fazendo muito parecido com o que o Yamal tem feito, né? Ele recua muitas vezes para pegar a bola com mais campo para jogar, com mais espaço para jogar, então a gente tem visto. Então ele tem pego a bola um pouco mais atrás, mas com bastante espaço, com visão de campo, muitas vezes com bastante espaço para ele jogar mesmo e fazer aquela armação de jogadas, né? Pelo lado esquerdo aí também no meio campo o Felipe Anderson, porque ele ajuda na recomposição, né? Ele é um jogador que preenche bem os espaços, ele tem boa visão de jogo, então ele consegue interpretar bem as jogadas, principalmente quando precisa recompor, quando precisa retomar. Ele é muito bom nisso. E aí na frente a gente teria o Paulinho mais pela esquerda e o Facundo Torres mais pela direita, né? Usando muito bem as características que eles têm, né? Então essa é uma formação que eu gostaria de ver o Palmeiras pelo menos experimentar, né? Mas aí a gente não sabe o que tem na cabeça do Abel, né? E a gente também não pode reclamar que ele é um técnico bastante competente. Foi uma temporada difícil para o Abel também, ele também teve dificuldades, também errou algumas vezes, é notório. Mas a gente entende também que ele é super capaz, a comissão técnica do Palmeiras é muito capaz. Então a gente creio que vai encontrar boas saídas para esse elenco do Palmeiras, que é bom. E como eu disse, a gente está falando aqui dia 1º de janeiro de 2025, o mercado da bola está aberto, então pode ser que cheguem alguns jogadores e saiam alguns também desse elenco que está nessa tela para vocês, tá bom? Então é isso, por enquanto acho que são essas as divagações que a gente tem a fazer, né? E as variações também são muitas e durante o jogo vão ocorrer muitas variações porque o jogo é muito dinâmico hoje em dia. O Palmeiras tem peças para fazer esse dinamismo funcionar. Então o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, deixem o seu like também e siga-nos. Compartilha esse vídeo e esse canal com os seus amigos e vamos continuar falando de futebol, falando de Palmeiras, falando aqui do nosso Alviverde, tá bom? Um abraço, até a próxima, espero que vocês tenham gostado.